Vim à tribuna para falar de dois assuntos. O primeiro é sobre o valor de uma vaia. Ninguém gosta de ser vaiado, quanto mais quando se trata da chefe máxima da nação. Desrespeito ou reclamação democrática. Fico na segunda hipótese, ante o gesto compreensivo da própria primeira mandatária. Pois bastou uma semana da sonora vaia que a senhora presidente Dilma Rousseff tomou dos produtores rurais em Campo Grande para que o Executivo finalmente tomasse uma postura mais efetiva em relação à questão indígena. Entendo como acertada a intervenção nos trabalhos conduzidos pela FUNAI. Já não era sem tempo que houvesse a determinação de encaminhar para outros órgãos de maior credibilidade e competência a análise a respeito dos estudos da FUNAI sobre as demarcações de terras indígenas. Afinal de contas, a FUNAI tem como função precípua a defesa dos interesses dos índios. Está ocorrendo a contento? Por que então vemos tantos conflitos eclodindo em diversos estados brasileiros? Até segunda ordem, ficarão suspensos os processos de limitação de terrenos no Paraná, estado da então ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann. Coincidência? Ela garantiu que sim, em audiência pública na Comissão da Agricultura da Câmara dos Deputados. Disse que logo sairão resultados dos estudos realizados em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e por aí vai. Daí a esperança de todos os produtores rurais de estados que passam por situações de conflitos iminentes ou já conflagrados. O governo também vai suspender os processos de demarcação nas demais regiões até segunda ordem. Ou seja, até que sejam finalizados os estudos da Embrapa e dos ministérios designados para análise e parecer a respeito. O assunto é muito complexo, envolve inúmeros interesses de ambos os lados. No entanto, somos todos brasileiros e queremos paz no campo para produzir e preservar o meio ambiente, bem como para respeitar a cultura indígena. Imagino que a esse respeito há consenso. Claro que dentro do limite do aceitável, sem dar asas aos interesses de ONGs, muitas internacionais, cujo interesse vai além do bem-estar das populações indígenas e da autonomia e soberania da nação brasileira. O que temos visto nesta questão é um certo jogo de empurra entre o Executivo e o Judiciário. Um diz que não pode fazer nada enquanto o outro não agir. Foi isso que ouvi em mais de uma ocasião da ministra Gleisi, a quem respeito muito. Fica então a pergunta: se para o governo federal tomar uma decisão a respeito das reservas indígenas, é preciso esperar a decisão do Supremo Tribunal Federal. E se o Supremo só pode levar o processo adiante após a indicação do novo ministro, que receberá o processo, por que então a senhora presidente Dilma protela tanto para indicar um nome? Do que ouvi da ministra Gleisi ontem na Câmara dos Deputados, ficaram estas indagações. Senhora presidente, agora passarei a um outro assunto que considero também de relevante importância. Colhi de uma das personalidades mais eminentes do mundo jurídico do meu estado, o Dr. Wilson Lobé, advogado, tributarista, cujo prestígio ultrapassa as lindes de Mato Grosso do Sul, conceitos que bem situam as atividades do agronegócio no contexto de nossa legislação tributária e que me honro trazer a lume neste plenário. É antiga em nosso país a noção de que a verdadeira vocação brasileira é a agricultura, a noção de que somos, entre aspas, o celeiro do mundo, uma ideia que povoou o imaginário do Brasil desde o descobrimento, quando Caminha comunicou ao rei de Portugal que, embora não tivesse encontrado ouro e prata, a terra em si era de muitos bons ares, e, nas palavras ainda de Caminha,
aspas, em tal maneira é graciosa que, querendo aproveitar, dar-se-á nela tudo, por bem das águas que tem, fecha aspas. Com a perspectiva que nos foi dada por mais de 5 séculos de história, podemos hoje afirmar que o Brasil é muito mais do que sua agricultura. Mas não podemos negar que o campo foi, durante muito tempo, a espinha dorsal da economia brasileira. E tampouco negamos que, até hoje, o agronegócio compõe parte substancial do montante da riqueza produzida em nosso país. De fato, o agronegócio representa cerca de 1/4 do PIB brasileiro, com um crescimento médio de 3,6% ao ano. Somos o país líder em produtividade agrícola na região da América Latina e Caribe. Enquanto as áreas produtivas em outros países estão chegando aos seus limites, o Brasil ainda tem muito a crescer. Nossa produção de grãos, por exemplo, deve crescer 22% até 2022, segundo as estimativas. A carne de frango deve crescer mais ainda, com cerca de 4% ao ano de crescimento nos próximos anos. Em outras palavras, somos uma potência agropecuária. O Brasil é o maior produtor mundial de laranja, café, carne bovina, açúcar, feijão e maracujá, entre outros. Neste ano, é quase certo que o país se tornará o maior produtor de soja do mundo. Já somos os maiores exportadores desse grão, assim como da laranja, do café, da carne, de ave e do açúcar. A balança comercial brasileira é fortemente dependente do agronegócio para se manter positiva, tendo o agronegócio contribuído com 95,8% dos 242,6 bilhões, de dólares que o Brasil exportou em 2012. Entretanto, apesar da função estratégica que o agronegócio desempenha na economia brasileira, o governo federal não cumpre sua missão de realizar os investimentos necessários para que nossa produção possa ser escoada de forma rápida e barata. Recentemente, a mídia nacional informou que a malha ferroviária, que poderia resolver esse gravíssimo problema, está emperrada na burocracia governamental. Está atolada na falta de estudos e de projetos. Está manchada pelas suspeitas de obras superfaturadas, as quais estão sendo objeto de investigação pelo Tribunal de Contas da União. De que adianta nossos produtores rurais investirem pesado em tecnologia de porteira para dentro, viabilizando safras recordes, se da porteira para fora o poder público não faz o mínimo que dele se espera, que é de construir estradas e ferrovias adequadas? Pergunto. Como superar os gravíssimos problemas dos portos brasileiros, que não conseguem dar vazão à demanda e que atrasam no cumprimento de contratos, levando inclusive ao cancelamento de grandes compras de grãos, como fizeram recentemente os chineses? Pergunto. E por isso que não tenho dúvida em afirmar o seguinte: o Senado da República deve se preocupar, e muito, com o agronegócio. Cabe aos membros desta Casa velar diuturnamente por esse tão relevante setor econômico, pois sem ele o Brasil sucumbiria. Vossa Excelência deseja uma parte? Com muito prazer. Senador Rubem Figueiredo, na verdade, eu quero fazer uma parte sobre a primeira parte do seu pronunciamento. Como não? Eu quero até dar um depoimento aqui, fui presidente da Comissão Temporária Externa do Senado, que estudou a questão da demarcação da reserva indígena lá no meu estado, chamada Raposa Serra do Sol, com 1.700.000 hectares, e também estudou o caso da reserva Roosevelt, lá em Rondônia, outro lá no Mato Grosso e também em Santa Catarina. Então, na verdade, nós propusemos um relatório, o relator foi inclusive o senador Delcídio Amaral, que contemplava a forma de demarcação adequada. E também eu tenho uma emenda constitucional que coloca esse processo de demarcação tendo que passar pelo Senado Federal para análise. Não que o Senado vá substituir as funções de demarcação, etc., mas analisar o processo, como disse Vossa Excelência, que não fique só no âmbito do Executivo. Já há um avanço que Vossa Excelência falou, mas, de qualquer forma, é preciso, de fato, que nós que representamos os Estados possamos nos debruçar sobre as conveniências, demarcar aquilo que for legítimo e não demarcar aquilo que não for legítimo. Muito obrigado pelo esclarecedor da parte de Vossa Excelência. Eu quero só dizer a Vossa Excelência uma coisa.
eu tive 2 oportunidades de ouvir a ministra Gleisi Hoffmann. Ela inspirou-me confiança. Eu tenho absoluta convicção de que o governo da República, pela orientação que a ministra Gleisi nos passou, vai iniciar o processo de atendimento das nossas justas reivindicações, estabelecendo a confraternização nos campos, que é o nosso grande objetivo. Muito obrigado pela parte de Vossa Excelência. Mas, senhora presidente, eu vou adiantar um pouco do meu pronunciamento para atender as recomendações do regimento e a benevolência de Vossa Excelência. Todavia, eu gostaria de dizer, reconheço, senhora presidente, que avanços foram feitos nesse tema, mas ainda há muito a progredir, na medida que ainda vigoram graves distorções que oneram a cadeia produtiva. Não se discute a função social que, em última análise, a arrecadação de tributos gera para o país. Sem atividade tributária, não existiriam os recursos tributários necessários para serem aplicados na educação, na saúde, na segurança pública, na previdência social, no serviço público e nos investimentos dispensáveis. Senhora presidente, eu vou pular alguns textos do meu pronunciamento, mas espero que Vossa Excelência determine a sua inserção na íntegra no meu discurso. A diferença entre a cura e a intoxicação é a dose do remédio. Se o exercício da tributação em si mesmo não é algo ruim, o exercício abusivo dessa função estatal é inegavelmente desastroso. No caso de tributos que incidem sobre o agronegócio, acontece a mesma coisa. No caso das contribuições do PIS e do CONFINS, por exemplo, a Constituição brasileira determina que competiria a lei definir os setores da atividade econômica para os quais essas contribuições deveriam ser não cumulativas. Ainda sobre o PIS e o CONFINS, que repercute no agronegócio, chama atenção para o fato de que, no modelo anterior, as alíquotas eram de 0,65% e 3%, respectivamente, somando 3,65% do total. Agora, no novo regime, essas alíquotas foram elevadas por 1,67% e 7,66%, atingindo a soma de 9,25% do total. Mas, senhora presidente, eu gostaria de me alongar sinceramente sobre dessa questão tributária, mas ficarei por mais algumas palavras, dizendo que essas considerações que acabo de fazer são baseadas basicamente num trabalho realizado por um jovem tributarista do meu estado, que fez um estudo profundo a respeito dessa questão e que deve ser levado em consideração pelas autoridades tributárias do nosso país, que é o doutor Leonardo Lobé, sob o título de A Tributação Federal no Agronegócio. Muito mais poderia ser dito sobre esse importante tema da nação. No entanto, antes que meu tempo se esgote, aliás, já está esgotado, quero reiterar a Vossas Excelências que devemos nos preocupar, e muito, repito, com o agronegócio, fiscalizando as atividades do poder público, de tal modo que esse estratégico segmento da atividade econômica possa receber o tratamento e o respeito que merece, como Vossa Excelência acaba de me conceder. Muito obrigado, senhora presidente.